Meus irmãos, Deus fala aos corações. E uma das maneiras de Deus falar ao coração do homem também é através da palavra dele. A palavra de Deus é poderosa. E ela tem poder para transformar o homem perdido. A palavra de Deus, ela transforma a vida daqueles que creem no nome de Jesus. Nessa noite eu quero falar sobre transformando pedras em oportunidades. Talvez alguma vez, em algum momento da sua vida, você possa ter pensado: olha, essa situação é uma pedra no meu sapato. Olha, essa situação está difícil para mim. Como vencer isso? Então você vai orando, você vai refletindo, e às vezes Deus não retira a pedra, Ele muda você. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, no capítulo 28, a partir do verso 10. Gênesis 28, a partir do verso 10. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 22 da gloriosa palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, queridos: partiu Jacó de Bérseba e se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se ia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou: eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei eu a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Tu estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou aquele lugar Betel, porém o nome daquela cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Feche seus olhos. Pai amado, a tua palavra, ela é santa, ela é bendita, ela penetra ao mais profundo da mente, dos corações. Ó Santo Espírito, repreendida está agora toda desatenção, e que o teu Santo Espírito fale em cada coração em particular. O Senhor fala conosco de maneiras claras, de maneiras que nós venhamos a ter as nossas vidas transformadas. Bendito seja o nome de Jesus. Glória seja dada ao Pai, e assim o fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, um escritor francês, Antony,
Esperi, ele diz o seguinte: o homem se descobre quando se mede com um obstáculo. O homem se descobre quando se mede com um obstáculo. Nos obstáculos, nós encontramos força, vigor e fé para vencer. Mas se você não tem fé, se você não empreende uma busca, talvez essa pedra possa se tornar a grande derrota da sua vida. Certa vez, eu ouvi alguém dizer que quando Deus não muda as coisas, Ele muda em relação a nós alguma coisa. Talvez você ora e as coisas não mudam, mas talvez Deus quer mudar a sua forma de ver, de pensar, de agir. Quando oramos para que as coisas mudem, muitas vezes nós é que precisamos mudar interiormente. Você tem disposição para mudar? Você é resistente a mudanças? Em muitas situações, nós tentamos fazer consertos e remendos em nossas vidas. Mas, na verdade, é preciso recomeçar. E assim estava a vida de Jacó. A vida de Jacó, até ele ter esse encontro com Deus, é uma vida de fracasso. É uma vida de derrota. É uma vida de um homem agindo com as suas próprias forças. Na força do braço, na força da sua mente. E eu digo para você que está aqui nessa noite, Deus não reforma, Deus transforma. Deus não reforma, Deus transforma. Você pode repetir comigo? Deus não, mas Ele transforma e faz tudo novo. Assim nos diz a palavra. Não adianta às vezes mudar de emprego, de casa, de cidade, de médico, de relacionamentos e tudo mais, sem mudar interiormente o nosso viver, principalmente a nossa vida com Deus. E a vida de Jacó? Jacó, meus irmãos, ele é um referencial para o povo judeu. Jacó, muitas vezes, ele é citado na Bíblia porque as pessoas referenciam ele como o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó, antes desse encontro com o Senhor, ele carregava muitas pedras, que ele não compreendia o propósito daquelas pedras. Jacó está vivendo um momento muito difícil em sua vida. E às vezes você vive um momento difícil também. Às vezes é na área financeira, às vezes é na área da saúde, às vezes é um desemprego que persiste. Às vezes é uma situação na família. Então, queridos, Jacó começava um tempo de mudanças na sua vida. No versículo 10 diz assim: partiu Jacó de Bérseba e se foi a Harã. E ele chegou a um lugar onde passou a noite. Jacó estava em um processo de mudanças. Mudanças físicas, de localidade, como também na sua vida. Jacó havia se desentendido com seu irmão Esaú. E há muito tempo, Esaú queria matá-lo. Então, Jacó foge. Gênesis 27:42 diz assim: por isso ele fugiu da casa de seus parentes e quis encontrar uma esposa para começar a sua vida. E ele vai trabalhar para o seu tio Labão, um homem difícil, um homem do coração duro, um homem oportunista. E Jacó, ali, Deus começa a mudar a sua vida. Igreja amada, nós precisamos entender quando Deus quer mudar a nossa vida. Quando Deus quer fazer uma mudança na sua vida. Nós precisamos perceber isto. Mas às vezes nós não percebemos, porque a pedra é muito grande. Então Jacó,
Ele foi moldado através das lutas. Ele trabalha 7 anos por uma esposa, pensando que era Raquel. E quando ele vai para a noite de núpcias, ele vê que a esposa que ele queria não era aquela que ele trabalhou 7 anos. Então ele fala com seu tio. Ele fala, não, agora você tem que trabalhar mais 7. E ele trabalha 14 anos ali, irmãos. Vida difícil, de lutas. Então Jacó caminhava e estava tão cansado e preocupado que não tinha nem mesmo onde dormir. Por isso, ele estava exausto e dormiu sobre uma pedra. Olha só que interessante. Versículo 11, parte B, diz: tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de quê, irmãos? Travesseiro. Eu acho que esse travesseiro aqui, irmão Plínio, não é muito confortável, não é verdade? Você já dormiu com travesseiro como pedra? Eu acho que não é muito confortável, irmão João. Mas essa era a situação de Jacó. Então Jacó, ele havia recebido a bênção do seu pai Isaque, e ele partiu. Mas agora, Jacó está às portas de ser abençoado pelo próprio Deus. Muitas vezes, nós estamos como Jacó, fugindo dos problemas, das dificuldades, dos desentendimentos na família. Às vezes, estamos carentes da bênção do Senhor, igreja amada. Às vezes estamos cansados, às vezes você está esgotado, não apenas fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Então, igreja, existe muitas vezes as pedras dos fracassos na nossa vida. Existem pedras tão grandes em nossas vidas que não conseguimos tirar do nosso caminho. Eu coloquei ali uma figura de uma pedra gigante, que nem mesmo o guindaste teria condições de removê-la. Isso é uma figura que eu quis trazer para você pensar. Mas eu pergunto para vocês, como transformar as pedras em minha vida? Como transformar as pedras em minha vida? Tem uma poesia, o Manuel vai postar, que fala sobre a pedra, que diz o seguinte: o distraído tropeçou nela. Aqui está muito longe, vou ter que ler daqui, tá bom? Não estou com a minha visão 100%. Olha só. O violento projetou-a. O empreendedor construiu com ela. O homem do campo, cansado, usou-a como assento. As crianças brincam com ela. Drummond poetizou-a. Davi usou-a para matar Golias. Miguel Ângelo fez com ela as mais belas esculturas. E você? Em todos os exemplos, a diferença não está na pedra, mas sim no tipo de homem. Não existe pedra no teu caminho que não possas usar para o teu próprio benefício. Amém, queridos? O poeta Fernando Pessoa, ele diz o seguinte: pedras no caminho. Ele começa uma narrativa falando: pedras no caminho, guardarei todas um dia para construir um castelo. Então, amada igreja, Jacó, esse homem cansado, ele transformou uma pedra em travesseiro. E aqui existe uma lição grandiosa para você. Jacó tomou uma das pedras do lugar e fê-la de travesseiro. A primeira coisa que aprendemos com Jacó é que em tempos difíceis nós precisamos encontrar um tempo para descansar. Hoje muitas pessoas estão desaprendendo a descansar. E às vezes estão esgotadas. Você sabe descansar no Senhor? Você sabe descansar em Deus?
É uma pergunta que eu faço para você. Então, descanse no Senhor, espere nele, e a Bíblia diz que ele tudo fará. Ele tudo fará. Ele faz mudar o que precisa ser mudado, mas é preciso parar. Se eu quiser mudar a minha direção, primeiro eu devo parar, refletir. Não adianta prosseguir, porque às vezes está dando tudo errado. Eu me lembro de uma experiência pastoral em minha vida. Eu comecei a pastorear no ano de 2004. E naquele ano, 2002, e naquele ano, eu insistia muito para ficar em Mineiros, minha terra natal, minha família ali. Mas Deus falou para mim assim, olha, eu não te quero aqui mais. Você vai me servir em outro campo, em outros lugares. E não foi fácil, irmãos, aceitar aquela palavra. Mas Deus não me queria ali mais. Eu entendi a vontade de Deus. Ali não existia mais bênção para mim ali. Então eu tive que partir. E parti. E até hoje estou aí nessa partida e me encontro aqui em Jataí hoje, cumprindo a vontade de Deus. Eu entendi que eu precisava remover aquela pedra na minha forma de pensar. Aproveite para descansar em Deus, quando as coisas estiverem difíceis na sua vida. Deus, às vezes, usará pedras para fazer você crescer e construir um castelo na sua vida. Talvez você está fugindo de seus problemas e, às vezes, está cansado como Jacó. Jesus diz, em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Em Jesus existe alívio para a sua alma. Em Jesus existe descanso para a alma do cansado. Jesus sabia que o pior mal dos últimos tempos, desse tempo que nós estamos vivendo, seria ansiedade, depressão e correria. Você já ficou ansioso? Você corre a semana toda? Você se cansa? Com certeza. Então, igreja amada, quais são as causas de, às vezes, nós estamos sendo consumidos? Quais são as causas? Eu me lembro, nessa caminhada pastoral, muitas são as lutas, as aflições, as preocupações. Mas é preciso refletir na palavra e viver a palavra verdadeiramente e depositar o seu cansaço nas mãos do Senhor. E Ele vai aliviar. Ele vai trazer misericórdia, vai trazer graça na sua vida. E eu tenho experimentado isso todos os dias da minha vida. Descanse no Senhor, espera nele e Ele tudo fará. Uma pergunta para você que está aqui: existem pedras no seu caminho? Já existiram? Vão existir pedras no seu caminho? Está difícil continuar a sua caminhada? Descanse no Senhor, Ele vai restaurar a sua vida novamente, vai renovar as suas forças. Mas nesse texto, existem grandes lições para nós. Versículo 12 diz assim: Jacó deitou-se ali para dormir e sonhou. Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam, e por cima dela estava o Senhor. No meio das dificuldades, amada igreja, Jacó teve um lindo sonho. Às vezes, nas mais difíceis horas da nossa vida, Deus traz sonhos para nós. Jacó usa aquela pedra, e ali ele sonha.
que seria o primeiro degrau de uma escada de tão alta a atingir o céu. O texto diz isso. Versículo 12. E sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Igreja amada, sabe o que significa isso? Que Deus trabalha na nossa vida. Deus trabalha na sua vida. Mas Jacó, esse texto é riquíssimo e nos ensina grandes lições. Jacó, ele desperta do sono. Às vezes a pedra está aí, e às vezes você está tendo pesadelos, mas é preciso acordar do sono. Então o versículo 16 diz: despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E ele temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Versículo 20. Fez também Jacó um voto. Jacó acorda do sono. Jacó é marcado a sua vida naquele lugar. E ali, ele muda o nome daquele lugar, o nome era Luz, e ele fala: olha, de agora em diante o nome aqui será Betel, a casa de Deus. Igreja amada, preste atenção. Deus não tem culpa dos nossos problemas. Às vezes, viu, é nós que criamos esses problemas, através de uma desobediência, através de uma insistência em algo que não é de Deus. Muitas vezes as dificuldades que enfrentamos são consequências das nossas atitudes precipitadas. Sim, em outras coisas impensadas que fizemos, e não podemos culpar a Deus por isso. Contudo, podemos buscar a face de Deus, pedindo misericórdia, esperança e salvação para mudar a nossa vida. Igreja amada, como transformar pedras em oportunidades? Jacó transforma aquela pedra em travesseiro, e ele pega aquela pedra e levanta um altar. Versículo 22 diz: e esta pedra que tem um posto como coluna, será a casa de Deus. Será casa de Deus. Eu pergunto para você, você está passando por muitas tribulações? Muitas lutas? Ou alguém da sua família, alguém que você ama, aquela situação não muda, e não muda, e você ora e ora. Como transformar pedras em um altar para Deus? Como fazer isso? Um pregador cristão, ele disse que um cristão, que um crente não tem problemas, e sim motivos para orar. Então, problemas para ele são motivos para orar, para buscar a Deus. Quando fazemos de nossos problemas um motivo de oração, os problemas deixam de ser problemas. Amém, igreja? Amém, igreja? Mas temos que fazer isso. Às vezes sabemos, mas não fazemos. E Deus transforma em bênçãos, porque vemos Deus agir em nosso viver. Quanto mais pedras você encontrar, adore o Senhor. Quantos mais lutas você tiver, consagre a sua vida ao Senhor. Quando houver pedras no caminho, descanse no Senhor, adore ao Senhor. Existe uma frase que diz: todas as pedras
e obstáculos contêm uma oportunidade para buscarmos a Deus. Jacó, a partir daquela pedra, daquele sonho, ele diz: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Quantas vezes que Deus fala com você e você não ouve, e você não entende, e você não aceita a situação que Deus quer lhe ensinar? Quantas e quantas vezes? Jacó pensava que estava sozinho e que aquele lugar não tinha um bênção de Deus para ele. Pensou que nunca mais voltaria ali. Mas Deus lhe prometeu dar aquela terra para ele. Versículo 15, Deus disse para ele: eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Queridos, o que Deus fala, está falado e pronto. Não adianta, às vezes, fugir dos problemas. No lugar onde Deus está, Ele vai nos abençoar. Nós não podemos estar onde Deus não está. Essa é a grande questão. Eu quero encerrar essa mensagem perguntando para você: o que você tem feito das pedras do seu caminho? Os problemas, as lutas, as dificuldades. O distraído tropeçou nela, o violento projetou-a, o empreendedor construiu com ela, o homem do campo cansado usou-a como assento. As crianças brincam com ela. Drummond poetizou-a. Davi usou para matar Golias. Miguel Ângelo fez com ela a mais bela escultura. E você? E você? Está como Jacó? Você não está sozinho. Eu quero dizer para você, você não está sozinho, amém? Deus está contigo. Deus disse para Jacó: eu estou contigo. Aquela pedra que era um problema na vida de Jacó, virou um travesseiro para ele descansar. Em Deus, também foi o motivo de um sonho para ele ver Deus trabalhar na sua vida. Também Jacó usou aquela pedra como um altar de adoração. Lembre-se que quando encontrares uma pedra em seu caminho e não puder removê-la, de tão cansado ou fraco que estiveres, ou de tão grande que ela seja, você pode descansar no poder de Deus. Jacó primeiro sonhou. Ele pega aquela pedra como travesseiro e sonha. Mas ele pega aquela pedra também e adora o Senhor. Queridos, e Deus habita no meio do perfeito louvor, e o perfeito louvor está dentro do seu coração, amando a Deus sobre todas as coisas da sua vida. Deus usou a pedra para tocar Jacó e ter mais intimidade com ele. Como é que está a sua intimidade com Deus? Como é que está o profundo do seu coração, da sua alma? Queridos, às vezes nós estamos assoberbados de nós mesmos. Às vezes falamos: vou fazer isso, tem que ser assim. Olha, vamos fazer assim, assim não dá. E às vezes o crente esquece de perguntar: Senhor, como tem que ser? Como tem que ser? Deus quer falar com você nessa noite e se revelar a você. Deixe Deus remover a pedra da sua vida. Mas se Ele não remover, use a pedra, a circunstância difícil, para glorificar a Deus através de você.
Deus pode transformar os seus sonhos em realidade. Tem uma frase que diz o seguinte, que todo campeão, ele faz dos seus sonhos as suas vitórias. E o homem que não sonha, ele contempla fracassos. Precisamos sonhar, principalmente sonhar no Senhor. Basta você crer e acreditar na vontade de Deus, que é o quê? Boa, perfeita e agradável. Vamos repetir? A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Busque a vontade de Deus para a sua vida. E para encerrar essa mensagem, eu me lembro do Senhor Jesus Cristo, que Ele enfrenta figuramente, a maior pedra da sua vida, que é a cruz do Calvário. E ali, no momento chave da sua vida, Ele fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus sentiu o tamanho da pedra, do pecado da humanidade, do peso. Mas Ele volta para si. Ele volta para o Senhor. E Ele diz: Pai, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. A vida do crente é bênção quando ele obedece a Deus. Quando ele anda intimamente obedecendo ao Senhor. E talvez por algum motivo, você insistiu em andar conforme a sua mente, o seu coração. E isso tem trazido grandes pedras na sua vida. Mas é tempo de transformação. Em Jesus nós somos transformados. Você pode repetir comigo? Em Jesus nós somos transformados. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela sua palavra gloriosa, pelo agir do Espírito Santo de Deus na vida dessa igreja. Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, seja sempre o seu nome santo e bendito. Pai, obrigado pela tua palavra, que nos capacita a ver, a compreender, a discernir as pedras que estão no nosso caminho, que estão diante de nós. E às vezes, papai, o Senhor não remove essas pedras, o Senhor nos transforma. Jacó, oh Deus, um homem de fé, um homem cansado, faz daquela pedra um travesseiro. Daquela pedra, ele vê uma escada no céu. E ele vê o Senhor acima daquela escada. Pai, nos ensine a ver e ver o Senhor acima de todas as circunstâncias da nossa vida. Ó Deus, assim como Jacó, nós possamos tomar as pedras do caminho e levantá-las como altar ao Senhor. Oportunidade de consagração, de renúncia do pecado, de um coração transformado, quebrantado, manso, perdoador. Pai, tira de nós a soberba, tira de nós a presunção. Pai, que nós possamos deixar o Senhor nos transformar. Transforma a mim, Senhor. Transforma esta igreja. Transforma as vidas dessa cidade. Mas em particular, nessa noite, eu pergunto a você que veio aqui adorar a Deus nessa noite. Se você está cansado, se você tem lutado e perdeu as forças, hoje é o dia do seu encontro com o Senhor. E no encontro com o Senhor, nós precisamos pedir: Senhor, transforma-me. Transforma-me, Senhor. Transforma-nos, ó Pai.
E se você, meu querido irmão, amada irmã, na sua vida em particular, eu não sei da sua vida, dos seus problemas, das suas lutas, mas eu sei de um Deus que pode te mudar a situação. E se você, que tem o temor do Senhor, assim como Jacó disse naquela noite, esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, e ele temeu, ele viu que a presença de Deus estava ali. Querida igreja, se alguém aqui nessa noite tem um desejo de entregar a sua vida a Jesus, de colocar diante de Deus para uma mudança, se você quer fazer um compromisso com o Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Cristo amado, eu peço que você se coloque de pé em nome de Jesus. Deus falou ao seu coração. Alguém aqui? Amém, louvado seja Deus. Pai amado, o Senhor fala aos corações. Meu querido irmão, amada irmã, meu querido irmão, igreja do Senhor, existem momentos na nossa vida que são momentos de decisão. Temos que decidir, temos que sair de cima do muro. Ou você serve a Deus como Ele quer, ou você vai se deparar com muitas pedras e a sua vida vai parar. Mas nessa noite, faça um compromisso com o Senhor. Diga: Senhor, eis-me aqui, transforma-me. Há mais alguém nessa noite? Levante onde você está. Deus está falando ao seu coração, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu te louvo por esta vida que toma a decisão nessa noite. Glória seja dada a Ti. Pai, que o Teu Santo Espírito, que muitos aqui ao chegar nas suas casas, colocar a sua cabeça no travesseiro, que o Teu Santo Espírito fale nestes corações, como o Senhor falou e quer falar, e que haja decisões e mudanças para a glória de Cristo Jesus. Assim oramos, para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém.